Então, mais uma vez aqui, temos hoje um ilustre convidado. Antes de apresentar o nosso convidado, eu sempre falo da HomeBet, que é o nosso patrocinador, que realmente criou essa oportunidade da gente estar gravando esse podcast. Tem sido assim gratificante para mim, porque além deles estarem sempre presentes aqui, o pessoal ainda não chegou, daqui a pouco o pessoal da staff está aí, e a gente consegue trazer pessoas que são nossas amigas. Hoje eu tenho aqui um amigão meu, que já trabalhamos juntos, que é o Flávio Dias. É um prazer imenso ter você aqui. Quem diria que um dia eu te entrevistar? Tá doido, né? Que pô, como é que pode, né? O mundo gira. Tudo bem, Arthur? Como é que você tá? Pô, Flavinho, obrigado por você ter vindo, cara. Poxa, Seu pedido é uma ordem. Não, você foi sempre extremamente cavalheiro comigo, muito profissional. Aprendi muitas coisas com você, os caminhos que você falava, não, vai por aqui, vai por ali e tal. Você me ajudou muito e hoje todos esses aprendizados eu posso colocar em prática hoje nesse novo modelo de trabalho que eu estou criando. Tanta gente que ensina coisa errada, né? É bom quando a gente ensina alguma coisa boa, né? Então, o Flávio, para você aí, nosso internauta, o Flávio Dias é um homem extremamente educado, uma pessoa que tem um nível educacional elevado, jornalista esportivo, não sei se tem uma outra área também que ele trabalhe, já trabalhou em quase todos os clubes aqui do Rio de Janeiro, isso é o conhecimento que eu tenho, além de ser professor de universidade, professor de faculdade, um cara que tem uma cabeça muito privilegiada. E a razão dele estar aqui é porque nós vamos discutir sobre muitas coisas do aspecto futebol que às vezes você que está aí na sua casa nunca ouviu, né? E nós temos o hábito de contrariar um pouco a lógica. Então, quando eu pensei no Flávio, pensei porque ele é um cara que tem um conhecimento vastíssimo do que é futebol. E eu gostaria de começar assim, como é que você se interessou pelo futebol? Como é que o futebol entrou na tua vida? Arthur, é uma pergunta para o brasileiro muito fácil, né? Porque o futebol está na nossa casa. Eu nasci em 1970, sou de 3 de março e abril, maio, junho, 3 meses depois, a Copa de 70, que foi o grande auge, né, do futebol brasileiro, aquela seleção maravilhosa. Isso quem conta é minha mãe, porque eu tinha 3 meses, então minha falecida mãe que dizia que seu pai arrebentava todas as panelas aqui em casa, com uma bacia, batendo. Tu puxou o papai? Cara, eu sou, assim, muito, muito fanático por futebol. Eu sou apaixonado por futebol. Então, o futebol entrou na minha vida dessa forma. Meu pai botafoguense, meu pai sentava com os amigos e contava todas as histórias possíveis de Garrincha, Quarentinha, Paulo Valentim, Manga. Inclusive, outro dia, até por muita coincidência, eu fui ao meu dentista também aqui na Barra da Tijuca e, de repente, eu vejo uma figura saindo. Eu cheguei na antessala e ele saiu. E eu perguntei ao meu dentista, o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, esse cara é conhecido? Ele falou, sim, ele é um Manga. Eu falei, caraca, encontrou com o Manga. Aí eu falei, pô, cadê esse cara? Por quê? Eu queria tirar uma foto com aquele cara. Com certeza. Manga é uma história. E o meu dentista não tinha a mínima noção de quem era o Manga. Do tamanho, quem era sim, mas do tamanho dele. E eu comecei a dissertar, antes da minha sessão lá com o dentista, de quem era o cara. E comecei a falar... Ela deu aula, fez uma mentoria. Eu fiz, exatamente. Eu falei para ele, o Manga é isso, o Manga é aquilo, o Manga é assim, o Manga é assado. Se vocês não sabem, o dia do goleiro criado é o dia do aniversário do Manga. E aquilo ali começou, ele falou, rapaz, eu não sabia que esse cara era tão grande, era gigantesco. E eu tava, e o consultório dele é no primeiro piso, e eu falando com ele e olhando pela janela para ver a hora que ele fosse sair. E aí o Manga saiu, tá muito velhinho, andando, tava numa situação... Ainda está, mas melhorou muito a questão financeira. Ele estava morando no Retiro dos Artistas, em função de você ver a dificuldade muito grande. Mas o Botafogo agora, até com esse modelo novo, deu uma ajuda grande a ele, está ajudando, criou uma camisa especial, leva para os eventos. Mas é muito duro você ver um cara com a história do Manga, o tamanho do Manga, como outros que foram muito maiores do que muitos que jogam hoje e que tem uma situação financeira tão complicada, né, tão difícil. Então o Manga é um cara que me remete muito ao meu passado exatamente por isso, porque meu pai sempre falou desses caras. E eu tive essa escola de futebol em casa, de ter o meu pai botafoguense, os amigos dele, tricolores, flamenguistas, e engraçado, raríssimos vascaínos. Só um tio português que eu tinha, que era meio Vasco, mas era aquele Vasco meio vai, não vai, sabe? Aquela coisa, ganhou, perdeu, tanto faz. Mas eu sempre tive muita afeição pelo futebol. Eu morava na Urca,
Então eu saía da Urca, eu ia a Laranjeiras com os amigos, ver treinos do Fluminense. Muitos clubes treinavam ali na Escola de Educação Física do Exército, na Urca. Então eu era sócio ali da Escola de Educação Física, a gente tinha carteirinha para ingressar. Com quantos anos? Uns 18? Nada, muito cedo, eu devia 8, 9, 10 anos. Nossa, sempre fui muito maluco pro futebol, muito. Então eu tinha assim, nos anos 80, os clubes iam muito lá para fazer pré-temporada ali. Pré-temporada não, mais treino, né? Ali na ESEFEX, né? Escola de Educação Física do Exército, na Urca. Eu tive um contato com uma pessoa que você com certeza já deve ter ouvido falar, não sei nem se é vivo, espero que seja, professor Ismael Kurtz, que era ali, isso, Ismael Kurtz, o filho dele estudou com meu irmão também, um cara também muito bacana e que era militar, né, e é militar, e ele me dava essas brechas pra gente ir, porque ele gostava, sabia que eu gostava de futebol, então eu tinha muito essa relação do futebol e desde pequeno frequentando estádios, indo para tudo quanto é lugar. A gente viveu numa época diferente, né? Ali, anos 70 e 80, a violência não era como hoje, então eu morava ali na Urca, em frente a 3 pontos de ônibus, do 512, que era a Urca Copacabana, o 442 Lins Urca e o 107 Estrada de Ferro. Então a gente pegava ônibus, eu saía de casa, atravessava a rua. É filho único? Não, eu tenho um irmão. E a tara pro futebol? Não, meu irmão não. Meu irmão e futebol. É o mesmo torcedor do mesmo clube que a gente. Nós já vamos revelar. Botafoguense. Botafoguense. E você mudou, né? Eu fui ali, porque, na verdade, Arthur, eu nunca tive uma predileção por um clube quando garoto. Nunca. Porque eu gostava de futebol. Eu ia ver preliminar no Maracanã, não sei porquê. Não me pergunte por que eu tinha tanto tesão no futebol. Eu gostava de ver, por exemplo, aquele time do Fluminense tricampeão carioca, eu vi a montagem daquele time indo a Laranjeiras. Eu vi Branco chegando, Ricardo Gomes chegando, eu vi Jandir, Leomir, professor Cláudio Garcia, que era o treinador, eu ia. O Botafogo mesmo, que tinha às vezes treino em Marechal Hermes, eu ia a Marechal Hermes, eu gostava, eu era maluco de futebol, sempre fui, e garoto, muito novo, 10, 11, 12 anos de idade. E eu tive um vizinho meu... Os pais aceitavam bem esse... De boa. Porque se fosse hoje, assim, pô... não dava. Mas eu sempre tive essa aptidão pro jornalismo, porque eu tinha o meu time de botão. Então, peraí um pouquinho. Eu narrava jogo. Então, peraí um pouquinho. Meu querido internauta, eu tenho que de vez em quando interromper, porque o conteúdo dele é muito amplo. E eu preciso explorá-lo dentro dessa 1 hora que nós vamos estar aqui juntos. Quando você falou aí de época, né? O que você acha que mudou, assim, de uma forma bem sucinta? Eu sei que mudaram muitas coisas, mas o que você acha que foi, assim, preponderante para essa mudança do século, né, de 21? Mas o que você viu de bom e o que você vê, assim, de uma forma bem... Mas em termos de futebol que você está perguntando? Isso. Arthur, eu acho que, assim, é claro que todo mundo trabalha para ganhar seu dinheiro e poder sobreviver, né? Eu acho que 2 aspectos foram muito importantes. A questão socioeconômica, o futebol hoje é outra realidade. Talvez seja dos aspectos da economia mundial, talvez seja dos 3 que mais mexem com dinheiro. Então todo mundo ganha muito dinheiro e que de alguma forma o dinheiro faz bem para uns e não faz bem para outros. As pessoas perdem muito a métrica do tesão, vamos colocar assim. Uhum. Então, antigamente, o amor, né? O cara antigamente jogava pelo bicho, tinha o bicho, né? Tinha aquela coisa. O estímulo era outro. Era um estímulo, você ganhava seu salário. Eu me lembro, os times dividiam com os jogadores as rendas dos estádios. Então, o cara queria que o estádio tivesse repleto para ele poder ganhar um dinheiro. E não discuta essa questão de melhorar a questão financeira. Eu acho que isso aí foi até um boom, foi algo importante. E um outro aspecto que eu acho assim muito fundamental foi a questão de globalização, de rede social, que eu acho que fez essa mudança muito grande, porque você não tinha tanta informação, você tinha o velho rádio, você tinha televisão TV a cabo não existia, então você tinha uma restrição muito grande dos meios de comunicação, então você queria, por isso que eu gostava tanto de ir a campo, porque eu queria saber como é que era, o que jogava. Tinha uma referência? Um cara assim que você como jornalista, falou, pô, esse cara foi minha referência. Eu tive vários, cara. Assim, o principal, assim, os dois, 3 que você mais... Olha, eu tinha, assim, eu via muito na Rádio Globo um programa chamado Enquanto a Bola Não Rola, que o Kleber Leite era o cara. O Kleber era um cara que eu sempre tive muita, mas o cara, assim, que até hoje tenho contato com ele, é o Heraldo Leite. É um cara que eu tenho, assim, um carinho enorme, um sujeito, assim, espetacular e é um monstro como âncora. Então eu me espelho muito no Heraldo. Tem muito pessoa, é um cara também, mas o Kleber era um cara, assim, maravilhoso.
O Heraldo sempre foi muito bacana e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Heraldo na Rádio Tupi, então é um cara que eu tinha muita relação e aprendi demais. Falecido Danilo Bahia também, como cobertura de clube, é um cara que me ensinou demais. Novo também, né? Morreu muito novo. O Danilo era um azogue para cobrir clube, como o Elcio Venâncio também, outro cara que eu também tinha uma relação muito próxima e é um cara que eu Quer dizer, você, na verdade, desculpa eu estar te dando esses cortezinhos, na verdade é que você trabalhou no jornalismo com uma época assim maravilhosa, bem distinta do que é hoje, porque assim, eu olho o jornalismo hoje assim de uma forma assim, eu tenho assim algumas coisas que me incomodam. As nomenclaturas... Mas o próprio jornalismo se deteriorou, Arthur. A gente, na verdade, primeira profissão, ela se desregulamentou. Isso. Então isso também atrapalhou demais. Hoje qualquer um faz jornalismo, né? Sim. Qualquer um abre um canal, faz um blog e escreve qualquer coisa. O treinador de futebol também está mais ou menos assim, assim. Muito. Ficou muito aberto, muito, né? Muito. E escancarou para incompetência também, porque se você é amigo... Agora, você sabe melhor do que ninguém, é uma classe como a nossa também, muito desunida, sabe? É uma classe que também não se valoriza, a do treinador. O futebol tem esse lado ruim, tá? A gente sabe, eu me lembro em épocas passadas, os jogadores reclamavam todos dos gramados do Rio de Janeiro, mas nunca foram fazer uma vistoria, né? Quem ganhava mais reclamava menos, quem ganhava menos reclamava mais, era sempre assim. Então o futebol teve sempre nichos muito desorganizados, jogadores, treinadores, preparadores físicos, jornalistas, nunca foram tão... Os jornalistas até um pouquinho, mas é aquilo, a cobertura do dia a dia faz a gente ter uma rivalidade, porque eu quero dar notícia na frente do outro, mas eu dei muita sorte nisso, porque eu trabalhei com cobertura do Vasco, por exemplo, durante anos e anos, com meu irmão João Ferreira, um cara que eu gosto muito, João Grandão, que era um cara também que era de um outro estilo, né? O João era um outro cara. Olha, né? Posso abrir um parênteses? Sim. Cara, o João Grandão, cara, aquele cara eu conheci lá na casa do Apolinho. Sim. Rapaz, aquele cara ali, assim, uma pessoa doce. Doce. Gente, aquele cara é uma pessoa, assim, maravilhosa. Mas era aquilo, não era um apurador. Rapaz, tá em São Paulo, fazendo sucesso na rádio... Eu acho que ele tá na Rádio Capital, na Rádio América. O João nunca foi repórter, Arthur. Sempre foi um showman. Né? Então ele era um cara que fazia notícia virar um espetáculo. Ele não era um cara de apurar. E eu diferente. E o Apolinho? O Apolinho, eu não convivi com ele como repórter. Tá? Convivi muito com o Austin como comentarista, né? Que é muito bom, um cara que é uma coisa que eu também prezo muito quando eu faço um comentário. Hoje eu tenho um canal no YouTube que é um sucesso. Teu canal eu queria até, se você quiser aqui... Sim, é o Atenção Vascaínos. Hoje é um canal, assim, referência em termos de cobertura de clube. Não há, assim, eu digo sem nenhum pedantismo, não há canal de clube no Brasil que faça o trabalho que a gente faz. Flavinho, só para complementar, eu queria até aconselhar os nossos internautas para seguir aqui o canal dele, porque é um canal realmente com muito conteúdo e muita verdade, né? Muita transparência. E a gente não tem essa coisa de, porque é o Vasco. Essa semana, por exemplo, a gente está gravando hoje, a questão da polêmica aí do jogo do Palmeiras. A gente fez uma entrevista com o Salvio Spínola, que é um ex-comentarista, é um comentarista ex-árbitro, que não tem nada a ver com o Vasco, para dar uma visão do lance, que foi o lance polêmico lá do jogo do Palmeiras, enfim. Então, o nosso papel, eu entrevisto, por exemplo, o Estádio de São Januário está fechado, a gente está fazendo uma matéria em breve com o secretário municipal de Trabalho e Renda, para mostrar o impacto para as pessoas, a população no entorno de São Januário, da dificuldade financeira. Então, a gente busca muito fazer o jornalismo correto, claro que sempre linkado ao Vasco, mas não é aquela coisa só do campo bola, né? Não é aquela coisa só do torcedor, não é aquela coisa do roubou a gente, vamos gritar, não é assim. Mas, Flavinho, é muito inteligente da sua parte, porque, veja bem, você está fugindo do comum. Sim. Porque o que carece... eu vejo assim, né? Eu não sou jornalista, eu sou um treinador de futebol, eu ainda me considero um treinador de futebol. Eu estava atuando até o ano passado, agora mesmo recebi uma proposta aqui para sair do Brasil para o Oriente Médio, mas não valia a pena, e também eu não quero deixar esse trabalho que eu estou começando esvaziar. Então seria assim, é como se você estivesse fazendo uma ponte entre a importância da informação e fugindo um pouco daquele cotidiano de trazer sempre, o fulano se machucou, vai ficar 3 meses fora. Não, isso até a gente fala.
Sim, mas faz parte. Mas você dá o conteúdo, não. Outra ótica. Ele teve um problema de colateral medial, que é um ligamento da parte. Aí você já dá, e é o que eu tento fazer aqui também. Eu acho que a gente precisa. O povo, em geral, o torcedor brasileiro, que não é mais. O torcedor, em geral, não é mais aquele torcedor que não sabe de nada. Hoje, com rede social, né? Todo mundo sabe. Não adianta, ninguém engana ninguém por muito tempo. A gente vai. Tem gente que vai as máscaras vão cair em breve, mas. Você pode enganar por algum tempo, muito tempo não engana. Então, você precisa, a minha cabeça primeiro que o futebol tem uma prática comum que é de história, tem muita história, eu digo historinha, né? Quando a gente fala historinha, mentira, né? Engano. Mentirinha. Então é o cara que acha que fala de área jurídica, acha que fala de área técnica, acha que fala de área médica. Eu não falo nenhuma das três. Eu sou um entendido nessas áreas, porque tanto ouvir. Agora, se eu preciso de um aprofundamento, eu trago um exato para falar de arbitragem, eu trago um médico para falar de medicina, eu trago um advogado para falar da área jurídica, e não me furto de dizer que eu sou ignorante diante deles. Mas isso é sabedoria, né? Porque o torcedor, ele é muito ludibriado no Brasil, muito. A gente é muito ludibriado em tudo, absolutamente em tudo. No Brasil, em qualquer área, sempre tem os experts, e que nem sempre são. Procure saber quem são esses caras que te vendem, às vezes, um peixe que não. Você não vai, falou, né? Eu tenho que interromper. Você tem uma linha de raciocínio muito rápida e ela é assim, bem delineada, porque eu já te conheço há um bom tempo. E obviamente que antes de você chegar aqui, eu te fiz uma análise de como é que eu ia conversar com você. Você falou aí um detalhezinho de que existe muitos equívocos. Você acha que a inserção, eu digo inserção mesmo, que foi inserido dentro do contexto de tantos treinadores estrangeiros, oferece alguma coisa de positivo? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas no aspecto assim, de uma balança, você acha que está pesando muito o fato de ter treinadores estrangeiros? Porque eu vejo hoje o Campeonato Brasileiro como uma Libertadores. Você vai ver, tem 13, 14 estrangeiros como treinador, aumentou o número de atletas, são 7 atletas estrangeiros, ou seja, o mercado ficou muito mais internacionalizado do que nacionalizado. Sim. E isso bloqueou um pouco o trabalho, né, o alimento que os profissionais do futebol, principalmente os treinadores, eles estão um pouco carentes nessa área. O que você acha desse novo visual que está acontecendo dentro do futebol brasileiro? Arthur, é um assunto assim que não dá para a gente dissertar em meia hora. Sim. Porque eu acho que todos têm culpa, inclusive os treinadores brasileiros. É aquilo que a gente acabou de falar. Os treinadores brasileiros são muito desunidos. É sempre um querendo comer o outro querendo comer um. Acho que se chegou a um tamanho a coisa que para reverter é complicado. Você vai, por exemplo, no curso da CBF. Sempre foi algo que me chamou muito a atenção, os treinadores brasileiros não serem reconhecidos na Europa. Eu fiz o curso. Isso, mas para fazer o curso não é todo mundo que consegue, porque é caro, é dispendioso. Então você tem um país pobre com treinadores que nem sempre ganham milhares e milhões de reais. Poucos ganham, né? Ganham, exatamente, é uma parcela talvez de 1%, 2%. Então a grande maioria não consegue. E você cria uma casta de profissionais frustrados, chateados, desempregados e que começam a alimentar uma rivalidade que eu até compreendo. Acho que o treinador estrangeiro ele só está aqui porque o treinador brasileiro deu a brecha. O treinador brasileiro ele não conseguiu se... A gente teve, por exemplo, um treinador que eu considero um ótimo treinador, que é o Tite, durante 2 Copas. Com o material que o Tite tem, ele não podia fazer a Copa do Mundo que ele fez, tanto na Rússia como no Catar. Foram 2 mundiais fracos. O Brasil jogou mal as 2 Copas. O Brasil foi eliminado de uma maneira patética agora no Catar. Não podia perder para a Croácia, um time velho, time idoso, um time que o Brasil podia ter vencido e não conseguiu vencer em 2 Copas seguidas. Então, eu acho que isso já vem de 14, que a gente perde de 7 para a Alemanha, que é a maior vergonha da história. Ali, né? Começou ali, mas a gente vai, por exemplo, para o próximo Mundial agora, de novo com um hiato de 24 anos. E a culpa não é dos treinadores estrangeiros. A culpa é dos jogadores brasileiros, porque uma seleção brasileira ela é formada apenas por brasileiros e treinada por brasileiros. Então o nosso futebol passa para o mundo um recado de que nós estamos mal. Então o que os dirigentes precisam fazer imediatamente aqui no Brasil? Contratar quem dá resultado. Os treinadores brasileiros dão resultado? Vamos colocar aí na balança os treinadores brasileiros que hoje estão na primeira divisão do futebol nacional. Renato Portaluppi. O Renato veio para o Flamengo, perdeu uma final de Libertadores, saiu.
vai para o Grêmio, que é onde ele se adapta. Renato não se adapta em qualquer outro clube. Por que será? Será porque ele é gaúcho? Será porque ele tem idolatria? Será que ele é protegido? Eu acho o Renato um bom treinador. Conheço da época do Fluminense. Acho que ele é um bom treinador. Você vai pro... Vamos lá. Fluminense, o Fernando Diniz, que é um cara diferente. Que é um cara que tem conceitos diferentes de futebol, mas acho que ele está mudando. Porque o Diniz não consegue prosperar na vida como treinador, porque eu acho que o Diniz tem ótimos conceitos e conceitos inteligentes, mas porque ele precisa entender, e aí é uma ótica minha, que o futebol não é só uma fórmula de bolo. Você precisa entender que o futebol tem nuances. Tem momentos em que você precisa dar um bicão lá de trás. Não dá para você sair toda hora, rente a sua linha de gol. Isso que você está falando é tão importante, eu, de vez em quando eu interrompo, que o próprio treinador do Vasco, o Dias, ele não sai jogando lá atrás, não. Não. Ele bate ela lá na frente e corre para a segunda bola. O que os treinadores estrangeiros inteligentemente fazem? Aí a minha ideia é essa. Eu acho que o treinador de futebol, ele tem que primeiro dar resultado. O futebol mantém o treinador que dá resultado. Não é o treinador que dá espetáculo. O cara que dá resultado fica. O cara que dá espetáculo, se perder, ele é mandado embora igual aquele que não dá resultado e não joga nada. Então eu acho que o treinador estrangeiro, ele tem o pragmatismo como base. Então o que ele procura montar? Equipes competitivas, equipes com bom preparo físico, que para mim hoje é a meta principal. Time que corre é o time que ganha, porque a gente tem uma escassez de talentos no mundo. Os dois últimos craques do mundo pararam de jogar praticamente, Messi e Cristiano Ronaldo. A gente, na minha época, anos 80 e 90, a gente tinha todo ano um jogador melhor do mundo. Era o Ronaldo, era o Rivaldo, era o Rijkaard, era o Gullit, era o Van Basten, era o alemão lá, o Lothar Matthäus. Todo ano tinha um craque. Todo ano tinha um craque. Agora não, a gente viveu durante 10, 15 anos Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo. Isso para mim já é um indicativo claro. A gente enche a bola do Haaland, centroavante lá do City. O Haaland é um bom jogador. Ele não é um jogador para ser idolatrado. A gente tem o Luka Modric, que é um jogador de 30 e blaus de ano, que briga para ser de novo o melhor do mundo. Então isso para mim já é um termômetro de que mudou. É por isso que eu estou dizendo que é um papo que não é para meia hora. Mudou muito a maneira como você faz o jogador hoje, a maneira como os campeonatos são disputados, essa urgência de vencer. Então, às vezes, você privilegia muito mais o jogador mais bem condicionado que o jogador técnico. Você perde algumas posições básicas no futebol, como o meia e o centroavante. O meia morreu. Perdeu. O camisa 10 morreu. Por quê? Porque o camisa 10 clássico não joga hoje em dia. Ah, mas ele vai jogar. O Paulo Henrique Ganso, por exemplo, é um monstro. Mas o Paulo Henrique Ganso foi para a Europa, bateu e voltou. O Gabigol aí, o Gabriel Barbosa, foi para a Europa e voltou. São jogadores que aqui no Brasil brilham intensamente. Mas por quê? Porque o futebol brasileiro, apesar de ser um futebol pentacampeão do mundo, é fraco aqui dentro. Então, para esse futebol se rejuvenescer e melhorar, o que é preciso fazer? Porque os dirigentes são cobrados igual. A gente traz treinador que vai dar disciplina, que não vai ter mimimi. Se tiver que barrar um jogador grande, Alex Teixeira no Vasco, tá barrado. Não joga. Jogou agora, no domingo passado, contra o Palmeiras. Não jogou. Então, o treinador, porque o treinador brasileiro também tem um pouco disso, da amizade, do boleirismo, que a gente vê. Tem uma vantagem que você está falando, o Ramon Dias, Ramon Dias, né? Ramon Dias, isso. O Ramon Dias foi um belo jogador, né? Monstro. E eu acho que a leitura dele hoje no Vasco, porque eu sei que é o seu clube de coração e que eu vou chegar agora nesse ponto, ele já entendeu o seguinte, que se ele preencher bem o meio, porque ele foi um jogador meio atacante. Não, ele foi centroavante. Então, atacante. Isso. Então, um cara assim, que viveu a era de jogadores espetaculares, não era só um, eram muitos. Eu tenho um entendimento que todo treinador que jogou no meio e no ataque, principalmente no meio, né? Ele tem uma visão, porque eu joguei no meio, não fui jogador expoente, mas o fato de você jogar contra Zico e Roberto Dinamite, que são dois ícones no futebol mundial para mim, sim, você aprende fora que ele estava no entorno, né? Leandro, enfim, vai por aí vai. Então, eu vejo que ele tem assim, ele está começando a achar, embora a SAF, né, nesse novo modelo que eles trouxeram para cá, que nós vamos falar sobre isso, eles trouxeram assim uma ideia de, bom, nós precisamos no segundo turno trazer bons jogadores. E parece que é isso que está acontecendo. Então, eles trouxeram um novo treinador, um treinador com muita experiência, e um cara que pensa de uma forma assim, como um meio atacante, ou um atacante, como você disse.
Vou discordar de você. Eu acho que o Ramon Dias, se a gente vai falar do Ramon Dias, eu acho que o Ramon Dias, ele é um treinador pragmático. Ele é um cara exatamente assim. Ele quer ganhar. Se vai ganhar jogando bem, ótimo. Se vai ganhar... Ele ganhou do Grêmio. Você acompanha de perto? Eu vou a todos os jogos. Eu cobri os 20 jogos do Vasco nessa temporada. Eu quero te perguntar algumas coisas. Todos os 20 jogos do Vasco, eu vi Vasco e Grêmio em São Januário, que o Vasco ganhou na marra. O Vasco fez um jogo espetacular. O segundo tempo melhorou muito. O Vasco ganhou na marra do Grêmio por 1-0. Qual foi o resultado final? O Vasco venceu. O Vasco jogou bem? Nota 6, 7. Mas não interessa, o Vasco precisa somar ponto. Isso. E aí o que ele faz? E aí prático, né? E aí eu vou discordar de você de uma outra situação. Não, ele contratou jogadores bons. Eu não acho que ele tenha contratado jogadores bons. Não, eu falei a SAF. Ele contratou... Não. Eu acho que ele contratou jogadores competitivos e principalmente experientes. Acostumados com pressão. Porque você contrata um Gary Medel, por exemplo, que é um jogador de 2 Copas América, bicampeão da Copa América, jogador de 2 Copas do Mundo, jogador de 36 anos de idade, experiente, matreiro, vivido. Esse cara, tecnicamente, não vai te entregar um futebol maravilhoso e vistoso, mas é um jogador brabo. É um cara que não tem pra ele jogar contra o Atlético em Minas, jogar contra o Palmeiras em São Paulo, jogar contra o Fluminense, né? Tudo. Então você precisa ter esses jogadores, porque o Vasco fez um time bom, porque o time do Vasco do início de temporada, Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton, Jair, Andrei e Marlon Gomes, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Alex Teixeira, Orediano e Pedro Raul, era um bom time. Você trouxe o Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Luco Orediano, das melhores revelações do futebol argentino, Jair, campeão brasileiro em 2021 pelo Galo, você traz o Piton, que é um lateral de 21 anos com cidadania italiana, você traz o Léo, que é um bom zagueiro, mas faltava o quê? Experiência. Então, mas você não acha... Você traz o Andrei, por exemplo, de volta, talentosíssimo. Você tem Andrei e Marlon, que na seleção sub-20 brilham imensamente. Vem pro Vasco, não jogam. Porque jogar no Vasco, Arthur, você sabe disso, jogar no Vasco é brabo. É pesado. Mas você não acha que o Maurício, que começou, que é uma promessa, meu amigo, fez o curso comigo, bobeou. Jovem. Então, é isso que eu ia dizer, porque ele teve uma oportunidade ímpar. Mas ele teve, pra mim, a grande falha que eu acabei de te falar dos treinadores estrangeiros, então, que é o protecionismo, que é o apadrinhamento. Não pode, cara, tá ruim, tira. Não tá bom, mas o cara, ele é meu amigo, o cara tem nome, o cara não interessa. O Ramon Dias tirou o Puma Rodrigues, lateral da seleção do Uruguai, do banco. Tirou o Jair, campeão brasileiro pelo Atlético, do banco de reservas. E não tá nem aí. Eu acho que Arthur, esse pra mim é o grande problema do treinador brasileiro de hoje em dia. O treinador brasileiro, ele tem um ranço que era muito bom no passado. Quando o Joel, quando o Lopes... E gosto de todos eles, convivi. Eu estou falando de treinadores que eu convivi. Só que eram épocas passadas, que você tinha que sentar com o Romário. Qual foi a maior referência para você? De treinador? Antônio Lopes. Antônio Lopes foi o maior treinador da história para mim. O cara que eu mais vi ganhar e brilhar com um elenco dificílimo. Eu trabalhei com Romário. Ele, sabia? Sim. Roberto. Todos esses caras brilhantes, mas com egos difíceis, vaidosos. E aí o que era? O treinador de antigamente, ele era um gestor de grupo. Ele era muito mais um gestor de grupo. Hoje, que o futebol não tem mais esses monstros, você precisa ser treinador. Mas é só, Flavinho... Você precisa ser bom para montar time. Eu quero te ajudar nessa linha de raciocínio. Você vê o maior treinador hoje do mundo, quem é? É o Guardiola. Ok. Por que o Guardiola é bom? Porque ele faz gestão de grupo? Talvez até faça. Mas ele monta times. Ele monta equipes. Ele faz os times dele jogarem. Ele potencializa em cada jogador, porque o futebol não é mais posição, é função. Ele bota um lateral para jogar de ponta porque ele sabe que o cara é capaz de fazer aquilo. Esse, para mim, é o bom treinador hoje. Agora, se aquele lateral ele é meio mascarado, meio nojento, é meio chato no dia a dia, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o cara do time. Ele não vai ter paternalismo. É produção. Mas não é isso. Às vezes o cara pode ser um baita de um jogador, Arthur. Um monstro de jogador. Mas se ele é um cara problema pro teu time, o treinador de hoje em dia, ele não tem mais essa paciência. E eu acho que tá correto. Não dá mais para perder tempo em ajustar, por exemplo, um jogador que chega no profissional e não sabe dar um passe. Não dá mais para treinar fundamento com um jogador de 20 anos, 30 anos, 25, não dá mais. Ou o jogador chega, e aí o que tem? O treinador bom, que vai na base, que vê treino na base. Coisa que eu acho que os nossos treinadores brasileiros perderam muito essa essência. Vou lhe dar um exemplo de um cara que eu gosto muito, seu amigo, Júnior Lopes, que eu acho um monstro de treinador. Monstro. O Júnior é um cara que tem uma característica que eu tenho certeza que ele vai encaixar. Sabe por quê? Porque ele gosta disso. Ele vai ver sub-12, ele vai ver sub-15, ele vai ver sub-17, ele vai ver sub-20, ele vai ver interior, vai ver decisão, Olari, Bom Sucesso, vê tudo. Por quê?
Pô, mas tu vai ver um jogo desse, você vai tirar alguma coisa dali, você vai tirar uma ideia, você vai tirar uma essência. Outro dia eu estava vendo o preparador físico do Vasco novo, que foi preparador físico do Vasco, há muito tempo atrás. Foi para o mundo árabe, foi preparador do Hilal, ficou rico, ganhou a vida, com muita capacidade, estava agora no New York City, voltou. Eu vi o aquecimento dele, chama-se Diego Pereira. O Diego voltou agora para o Vasco a pedido do Ramon Dias. O Ramon adorou, ficou apaixonado por ele, ele veio para o Vasco. O aquecimento dele, você vê o aquecimento do Diego, se você for ver um jogo do Vasco, chega cedo, porque o aquecimento dele é um espetáculo. Ele faz aquecimento com os centroavantes, que eu nunca vi isso, de segurar a bola e mandar o centroavante tomar a bola dele. Meter a mão na cara do outro, aí o auxiliar dele chega, ele toca a bola, vai buscar a bola lá. Ele faz bobinho com o centroavante, para criar condições. Acabou o aquecimento, o centroavante já fez o aquecimento dele, já alongou, já fez o diabo. O cara tá cansado, mas tá, sabe, no pique do jogo. Porque ele já tomou mãozada na cara, já tomou cotovelada, e dá mesmo, e ele não deixa. E eu acho que isso é o que eu tô falando para você, é não perder tempo. Não dá para você mais, no romantismo, fazer o trabalho tradicional. É o que você está falando aqui do podcast, não dá mais para a gente fazer o dia a dia comum. É o que eu faço no canal. A gente precisa buscar algo mais, porque o grande público, o público em geral, Arthur, por conta do muito de informação, ele já sabe o que vai ser. Ele já sabe o que vai ser um podcast, ele já sabe qual é a notícia que eu vou dar. O que esse cara está esperando mais? Está esperando o molho. Ele vai no McDonald's, vou fazer uma propaganda, ele vai comer o hambúrguer. Ele come aquele hambúrguer todo dia. O dia que o cara chega assim, olha, hoje tem 3 hambúrgueres juntos. Cara, eu quero esse. Não, mas você está falando uma coisa... É novidade, cara. É como se fosse uma situação comercial, né? O que vem de melhor? O que produz melhor? Isso. Resultado. A empresa, ela cobra isso. E hoje, por conta da SAF... Isso que eu falei. Os treinadores são muito cobrados, cara. Mas deixa eu te perguntar. Você teve uma relação e tem uma relação muito próxima, muito íntima, né, do Juninho Pernambucano. O Juninho sempre foi um atleta que eu admirei. O fato da gente ter eu estado no Sport Recife em 91, ele estava começando a carreira dele e tal. Ele assistia muito meu treino. Um cara espetacular. E eu te pergunto, existe muita diferença daquele Juninho pro Juninho que se fosse jogar hoje? Ou ele já estava à frente da maioria? Como jogador que você está falando? Sim. Olha, Arthur, o Juninho é um jogador diferente, é um cara extra-série. Mentalmente. É um cara de cabeça boa, mas o Juninho sempre foi, desde o início da carreira, um cara complicado de cabeça. Porque aquilo, nordestino, veio novo pra cá, passou muito aperto, ganhou pouco dinheiro no Vasco, sempre foi muito sacaneado dentro do Vasco, sempre foi muito. Aquela camisa 31 que ele veste na decisão de 2000 da Avelange, 31, para quem não lembra, para os mais jovens que estão nos vendo, era o número da Telemar, que fazia telefonia. E ele ganhava dinheiro com aquilo. Ele recebeu? Não, ele nunca recebeu. Ele sempre vestiu o 31. A gente fala do 31 da Telemar aqui, sem que ele nunca tenha recebido o dinheiro. Então, talvez hoje, ele não fizesse isso. Por quê? Porque ele está mais experiente, como qualquer um de nós. Claro. Eu hoje faço coisas que eu não faria antigamente, né? A gente mede muito. A idade, a única coisa boa da idade para nós é a experiência, né? É a grande diferença. Ficar velho é muito esquisito. É esquisito, né? Mas ao mesmo tempo você também não é passado para trás. Tem mais vantagem. Pô, você funciona no carro pertinho da porta. Não, eu não tenho ainda com essa... Vai chegar lá. Então, o Juninho com certeza tomava decisões antigamente, talvez muito mais pela paixão, quando ele vai para Lyon, o primeiro ano dele, em 2000, ele sai do Vasco, naquela decisão contra o São Caetano, ele já estava acertado para sair do Vasco. Ele foi o primeiro jogador, você vê, Juninho é de 75, ele tinha 85, 95, ele tinha 25 anos quando ele saiu do Vasco. É isso? 95? Exatamente. Ele tinha 25 anos quando ele saiu do Vasco. O Juninho não ganhou dinheiro no Vasco. O Juninho saiu do Vasco com um Fiat 147, morando em Copacabana. Tá? E engraçado que ninguém imagina que foi assim. Não, e aí ele consegue, porque antigamente, para quem também não sabe, o jogador era escravo do clube. Tá preso, né? Eu hoje trabalho no canal com um cara que ficou 6 meses treinando à parte no Vasco, que foi o Bismarck, que foi um monstro como jogador. Bismarck, em 1989, Bismarck foi eleito o melhor jogador sub-20 do mundo. Foi para a Copa do Mundo de 90 na Itália, convocado pelo Lazzaroni, com 20 anos de idade.
O Bismarck ficou 6 meses no Vasco, 1 ano depois, em 91, porque o Eurico Miranda, o presidente, chegava para ele e dizia assim, assina aí. Ele dizia, pô, doutor, pô, melhor do mundo, Copa do Mundo, o senhor está me oferecendo a mesma coisa? Eu falei, não posso. Se não quiser, não assina. E deixou ele 6 meses treinando, correndo na praia de Caraí. O futebol era assim, o jogador era escravo. O Juninho sai, vai para Lyon, fica no primeiro ano desesperado, vestia a camisa 12, para quem não lembra, e foi colocado pelo primeiro treinador dele à direita. Juninho era ponta direita no Lyon, eram 2 linhas de 4, ele fazia a segunda linha de 4 pela direita. Ele é o meio aberto lá. Meio aberto, que nunca jogou no Vasco. Mas é aquilo, gente, pela sobrevivência, pela luta, chorava, queria vir embora pro Brasil, e a mulher dele dizia, não, Juninho, Giovana acabou de nascer, vambora, filha dele pequena, vambora. Quer dizer, a mulher teve um braba. peso... Hoje, a grande maioria das mulheres, o que ela quer? Será que a grande maioria das mulheres... É o que eu tô dizendo, o mundo mudou, cara. Mudou, com certeza. As coisas mudaram muito. Mas é importante você estar relatando isso, sabe, ô Flavinho? Desculpa eu estar te cortando. Nada, pô. Mas é porque... eu falo pra caramba também. Não, mas eu sei como é que você é e eu sei que a gente pode explorar muita coisa. Qual foi a importância, né, se você é um cara polido, você sabe como é que vai me responder isso. Qual foi a importância do Eurico dentro do Vasco, até que ponto? E hoje seria assim, se o Eurico estivesse vivo hoje, vendo essa história da SAF, como seria para ele? Ô Arthur, o Eurico foi o maior dirigente do futebol brasileiro até 2000. Não houve um dirigente igual a ele, porque o Eurico Miranda não tinha caneta na mão. Enquanto ele não teve a caneta na mão, você ele era brilhante. De perto, né? Eu convivi com o Eurico quase 20 anos no Vasco. Eurico, como vice-presidente de futebol, não há ninguém. Para quem não sabe, por exemplo, a Copa do Brasil, que vai ser disputada agora a final, entre Flamengo e São Paulo, quem criou foi o Eurico, em 1989. E o primeiro campeão foi o Grêmio. Eu estava no Estádio Olímpico, no falecido Estádio Olímpico. O Grêmio ganhou do Sport 1-0, gol do Cuca. Eu lembro. 1989. Quem criou a Copa do Brasil foi o Eurico. O Eurico Miranda foi um brilhante vice-presidente do Vasco, montava times muito bem, tinha uma lábia com o jogador, outra coisa, conhecia de regras. Então ele enrolava os caras porque ele sabia do regulamento, ele era um cara muito estudioso nessa época. É uma pessoa inteligente, né? Muito inteligente, muito preparada, muito preparada. Tinha pleno domínio do que ele... Total. Do negócio. O Eurico era um brilhante dirigente. O maior defeito do Eurico foi ter virado presidente. Porque aí ele perdeu a noção porque ele passou a ter que administrar o dinheiro. E aí ele não era bom com dinheiro. A administração dele foi um fracasso. Em 2000 ele entra no Vasco, recebe o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, foi do Nations Bank. O Vasco tinha 80 milhões de dólares, pra você ter uma ideia como é que era esse negócio à época, né? E ele não soube gerir aquilo, fez aquele projeto olímpico para Sydney em 2000, que ele dizia que tem mais atleta do Vasco na delegação brasileira do que muito país que está na Olimpíada. Enfim, devaneou, ficou cego pelo poder, virou deputado, eleito pelo Vasco, porque ele dizia, estou falando aqui porque tem muita gente jovem que pode estar nos vendo, ele dizia na televisão, eu vou ser deputado para defender o Vasco. Olha só, cara, né? É uma coisa louca. Pô, eu vou votar no cara porque ele vai defender o Vasco em Brasília. Pô, peraí, né? Mas tudo bem. Essa figura que no Brasil, como outros, Tiririca e muitos mais foram eleitos, foi eleito. E aí ele tinha, por trás dele, a tal da imunidade parlamentar. Que foi aí que, por exemplo, ele botou a camisa do Vasco com o SBT, cobrando uma briga danada com a TV Globo numa final de João Avelange em 2000. Aquilo ali foi impactante, né? Impactante. E outras medidas sempre duras, sempre que eu acho que hoje o Vasco recebe em troca de arbitragem, de regulamento. Você acha que está reverberando até hoje? Eu acho que reverbera. Eu acho que o Eurico deixou muitos inimigos por aí, porque as pessoas acham que o Eurico era o Vasco. E o Vasco sofre muito até hoje por conta disso. E vou dizer, outro dia vi até uma entrevista do filho do Eurico, o Euriquinho, com quem tenho até uma relação próxima, não é próxima, mas eu tenho, e respeito muito. Aliás, todos os filhos do Eurico são muito brilhantes. O Álvaro é um cara muito brilhante no futebol, você deve conhecer, foi treinador de base, coordenador de base. O Mário Ângelo, o outro filho dele, eu não conheço, mas era brilhante também. E o Euriquinho foi o que mais se assemelhou ao pai, porque trabalhou no futebol do Vasco, aquela coisa toda. E o Euriquinho dizia, candidatando? vai voltar, tá se candidatando a presidente. E ele disse, meu pai, eu era tudo pro bem, eu era tudo pro mal. E eu concordo plenamente. Porque o Eurico era um cara que, no dia a dia, no lidar, Arthur, ele era um cara muito honesto com você. Se ele tinha informação, ele te dava. Se ele não tinha informação, ele não te dava. Se ele E os jogadores profissionais todos, tirando alguns, como o Juninho, por exemplo, admiram muito
Tem uma admiração. Agora, você me pergunta da SAF hoje em dia. Eu acho que ele não estaria vivo. Porque ele não ia aguentar essa mudança radical que eu sou favorável, porque eu acho que se o Vasco não abraça a SAF, eu digo, a SAF nunca foi o remédio. A SAF nunca foi a cura. A SAF era o remédio para o Vasco. É um medicamento momentâneo. Se o Vasco não entrasse no período de SAF, hoje a gente estaria vendo o Vasco na Série B, talvez não subindo para a Série A de novo. Você acha que Muito difícil. ainda há tempo, matematicamente, obviamente que há, para o Vasco chegar ali no meio da tabela? Acho. Porque o time mudou com o Porque Ramon eu Dias. estou te perguntando isso porque você está muito próximo, né? Sim. Eu não acompanho o Vasco como você, eu fico mais aqui de fora e tal. Mas quem está lá dentro como você, já há anos que você é raiz, você não é qualquer um. Sim. Então, também essa é uma das razões que eu trouxe você aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que dentro desse elenco que o Vasco tem hoje, que agora já não pode contratar mais ninguém, porque a janela fechou, com essa última contratação do francês, que a pronúncia é Payet. Os franceses chamam Payet, mas não adianta, o pessoal vai chamar de Payet. Não tem jeito. Então, o Payet, você acha que... Eu o acompanhei, achei ele um bom jogador. Sim. Assim, finaliza bem, é forte, tem uma boa velocidade, não sei como é que está hoje, não sei qual é o tipo de preparação que eles vão fazer, porque o futebol brasileiro não tem nada a ver com o futebol francês. Sim. Nós temos aqui, vai jogar contra o América Mineiro, é o último da posição na tabela, mas chega lá é um jogo duro pra caramba. Então não tem nada a ver com a Europa. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Portugal e sei que... Você acha que a adaptação dele, ela será facilitada? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, você acha que ele, através do idioma, ele consegue se virar bem? Porque, eu não sei se o Ramon Dias fala francês, porque o pessoal vai ter que se aproximar, né? De repente ele até fala espanhol, porque aí já facilita um pouco. Ele fala inglês, né? Porque ele jogou no West Ham, jogou 3 temporadas. Não, mas o elenco do Vasco é um elenco hoje, é uma torre de Babel. Claro, né? O Vasco tem o Léo Jardim, goleiro, que jogou na França, no Lille. Jogou 2 anos na França, então fala francês. Você tem um Puma que é uruguaio, fala espanhol. Ok, o Medel é jogou na Itália, jogou... Enfim, tudo quanto é lugar. Mas e o treinador? O treinador Ramon Dias estava como treinador no Al Hilal. Você sabe que no mundo árabe também é uma torre de Babel. Né? Você tem ele tem que falar inglês, uruguaio, inglês, você se comunica das mais variadas. O filho dele, o Emiliano Dias, que é um jovem muito competente também, fala. O Diego, preparador físico, estava no New York. Hoje todo mundo se preparou. A comissão técnica do Vasco, para mim, foi fora isso. Não, eu acho que a comissão técnica do Vasco foi o melhor reforço que o Vasco teve. Foi, bom, sem dúvida. É um trabalho multidisciplinar, exatamente disso, de um estilo mais pragmático, não muito professoral, de um treinador mais velho, que eu acho interessante. Eu gosto do Barbieri, mas eu acho que o Barbieri pecou muito por essa questão de talvez ser mais jovem, não se impor aos mais velhos. O Ramon Dias não tem isso com ele. O Ramon Dias, o cara olha e vê que é o Ramon Dias ali, sabe? É diferente. Meu querido Flavinho, eu comecei, com 37 anos, eu estava no Atlético Mineiro. Eu nunca tive muito isso de... Eu fui jeitoso com os jogadores, respeitoso, sim, educado, mas eu sempre... Quando eu tinha que tomar minha decisão... Porque, na época, você tinha Leão, Zagallo, Parreira, Tele, Enio Andrade, Luxemburgo começando, Nelson Batista começando e muitos outros que eu já não me lembro. Só cara cascudo. Sim. E se eu, que não tive nome nenhum como atleta, eu fui atleta de voleibol, fiz outras coisas, eu não ia nunca me estabelecer num mercado tão complicado. Tanto é que quando eu vi que a minha aceitação eu dependia do empresário, dependia disso e aquilo, eu vi que eu ia ficando escanteado, eu fui me socorrer fora. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vejo que hoje existem facilitadores para que o treinador brasileiro se adapte. Agora, eu acho que rifaram muito essa nossa geração aí, que poderia estar... digamos, o Abel está lá dentro do Vasco. Ele deve dar uma contribuição. Sim. Né? Então, eu acho que deveria utilizar mais para não queimar a geração. O que você acha disso, dos treinadores? A experiência ajuda. Eu acho que o Lopes não ajudou? Ajuda, mas eu acho que, por exemplo, o Lopes foi um ponto fora da curva. Que eu não vi, por exemplo, o Joel fazer, o Oswaldo fazer. Parreira fez um pouco. O Oswaldo ainda está sonhando em ser treinador. Mas o Lopes, mas aí que tá. Esse é que é o grande problema, Arthur. Você tem que saber a hora que você tem que mudar de nível. Você precisa saber. Eu tô vindo para cá. O Lopes foi brilhante. O Lopes, por exemplo, eu me lembro bem, o filho dele me disse, meu pai quer fazer uns cursos. E eu ajudei que ele fizesse um curso no IAJ. Que é eu fiz também, lembro. Lembro.
E ali ele foi para Brunoro, em São Paulo, começou a fazer curso de gestão e foi ser diretor técnico, diretor executivo. E o primeiro trabalho dele no Atlético do Paraná, o Atlético do Paraná foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu o Flamengo a final aqui. Eu trabalhei com ele nessa época, não lembro, na Sub-23. Lá no Atlético do Paraná. Vice-campeão. Exatamente. Então, ele sai dali, vai pro Botafogo, monta aquele time de 2009, se eu não me engano, do Botafogo, que chega a Libertadores da América, time que tem... ele primeiro na Série B, ele monta uma seleção da Série B para jogar, trouxe o William Arão, trouxe Bill, montou um time com experiência. O William Arão, por exemplo, vem para jogar no Botafogo porque era o Lopes. Mas ele, como executivo, ele teve essa quebra de vaidade, Arthur, de saber que não dava mais para ele ser treinador. Porque o que acontece? A nova geração olha diferente, cara. O menino olha, tá bom, tio, beleza, eu sei como é que é comigo, cara. Quando eu vou dar uma palestra na faculdade, por exemplo, os mais velhos me olham, os mais novos ficam assim meio de... Olha pro lado, conversa com o outro. Rodrigo, tá vendo como é isso, não adianta. E eu sei, e de vez em quando eu sacaneio. Falo assim, tô te enchendo o saco, né, parceiro? Tá nem ligado em mim. Eu falo pro moleque, e dou razão a ele. Eu tenho uma filha, cara, 19 anos, vai fazer 20 esse ano. Eu sei como é lidar com o jovem. Agora, pro treinador num elenco de 30, é brabo, cara. É muito difícil. Agora, eu acho que você pode ter, como o Abel no Vasco, que eu acho que podia fazer mais, alguém pra estar ali nos bastidores pra dizer, deixa que eu resolvo com esse cara. Pro treinador. Que eu queria chegar. Que era o que o Lopes fazia no Botafogo, que eu acho que o Joel faria. Eu acho que é o que o Oswaldo faria. Eu acho que esses caras têm muita contribuição a dar para ainda achar que podem ser treinadores. Não é que eles não possam. Você pode ser treinador? Pode ser treinador, mas eu acho que você daria hoje um ótimo gestor. Um cara que se interessa pelo atleta, que entende psicologia, entende logística, entende medicina, sabe? É um cara que, tem uma visão macro do futebol, não é uma coisa só do campo. E eu acho que esse tipo de trabalho... Eu sinto muita falta disso. Tá faltando. Foi o que faltou o Barbieri, que eu acho que o Abel deu pouco respaldo a ele. Que é o que o Abel foi quem referendou a contratação do Barbieri no Vasco. O Abel me disse antes do Barbieri, estou trazendo o treinador que mais me deu trabalho nos últimos anos. Seja no Fluminense, seja no Inter, como treinador do Bragantino. Ele fez um grande trabalho no Bragantino. Ele levou o Bragantino a uma Libertadores e um vice-campeonato da Sul-Americana. Revelou jogadores aí, o Arthur, que está no Palmeiras, veio pro Bragantino, voltou para lá, e tantos outros, Léo Ortiz estava no Inter, potencializou o zagueiro, enfim. Então é um cara que tem muita capacidade, mas às vezes a questão da idade pesa, porque o futebol da nossa época, Arthur, é diferente. O jogador da nossa época é diferente do jogador de hoje. O jogador de hoje tem muita informação, cara. É isso que eu ia falar. Muita, então ele vai te enrolar, ele vai te enganar. Ele vai roubar. Então você me pergunta do Dimitri Payet, por exemplo. Eu não tenho nenhuma preocupação com o Payet em relação à língua. Sabe por quê? Porque é a língua da bola, amigo. É a língua da bola. Questão de característica. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque às vezes o torcedor, o internauta que está nos vendo aqui, ele deve se preocupar com isso, mas o que você está falando eu concordo plenamente. A mecânica do movimento do futebol é similar. É mesmo. Você faz um giro para cá. E vamos falar o português correto? O craque, que é o caso do Payet, porra. Em qualquer lugar. Vai jogar de ponta esquerda, centroavante. Não pode jogar com nego ruim, senão exatamente. Dá errado. É aquela história, cara. Jogador ruim no elenco não deixa, porque uma hora ele vai jogar. É o roupeiro que capricha mais na roupa do cara que joga bola do que do pereba. O craque vai jogar. Então essa questão é da língua. Ele estava jogando até maio. Ele jogou até final de maio. Junho e julho de fora. Agosto praticamente. Provavelmente vai jogar em breve aí. 3 meses fora, faz uma diferença? Faz. Umas 2, 3 semanas. Mas sabe o que é, Flavinho? Deixa eu te ajudar. 3 meses faz diferença. Mas o cara que tem um nível de treinamento alto durante tantos anos, a memória fisiológica mostra o quê? Que ele retorna rápido, desde que ele seja um cara que se cuide. Sim. E ele, pelo que eu vi dentro dele jogando, eu sempre gostei dele, é engraçado. Ele é meio cheinho, ele tem um pouquinho da questão mas ele é um cara de muito forte. Mas você tem, por exemplo, o preparador físico. Por isso que eu acho que a contratação da comissão técnica do Vasco foi a melhor contratação. Preponderante. Porque esse cara chega aqui, é diferente de, por exemplo, chegar o Verratti, o centroavante argentino. É diferente. O Verratti conversa com o Ramon Dias diferente do que o Payet. São conversas diferentes, são papos diferentes, são gestos diferentes, são posturas diferentes, são experiências de vida diferentes. Né? O Verratti, por exemplo, é um jogador que nunca jogou num clube grande na Argentina, tem 34 anos de idade, tem a maior oportunidade da vida dele agora.
Foi ele abraçou, né? Artilheiro do campeonato Ele argentino. abraçou. Você vai que ele vai qualquer bola, porque aquilo pra mim, ele ganhava $15 mil na Argentina, Arthur. $15 mil hoje pra um jogador de futebol é merreca. É merreca. O país tá passando um momento econômico difícil. péssimo. Então, pra ele, é um prato de comida. O Paulinho de Paula, que veio pro Vasco, era a base do Fluminense, fez a vida toda lá fora. No dia da apresentação do Paulinho, eu estava na sala de imprensa lá do CT do Vasco, a família dele toda tinha uns 20 da família. É aquela galera humilde, simples, que tá vendo o filho prosperar pela legal, primeira vez, jogar no Brasil. Ele nunca jogou no Brasil. E ele é Vasco, ainda tem isso. Ele é torcedor do Vasco, arquibancada. Então ele é um cara que então são casos de... O Bruno Prachedes, por exemplo. O Bruno Prachedes sai do Inter pelas mãos do Abel e do Paulo Brax, que é o diretor executivo. A maior venda, a maior compra do Bragantino no futebol foi a compra do Bruno Prachedes. Pagaram 21 milhões de reais pelo Bruno Prachedes. Um meia de 21 anos de idade, que você fala assim, porra, Prachedes tá no Vasco, ajusta o meio de campo. Mas aí ficou um ano na preguiça. Prachedes, vai vir pra cá. Vai querer jogar ou não vai querer jogar? Não, se não jogar, 0, ok? Ok, tá jogando, porque são oportunidades. Agora, são papos diferentes. Por exemplo, o Prachedes encontrou com o Ramon Dias. Teve um papo com o Ramon Dias. Nunca viu o Ramon Dias. Você assiste o treino deles? Não tem acesso. A pandemia escasseou isso. Pois é. A gente nunca mais... Isso é uma das coisas que eu mais tenho brigado, porque eu acho uma falta de respeito, você não acha cara. que poderia abrir um pouco? Acho. Porque eu, sinceramente, por exemplo, eu como treinador, eu gostava que o pessoal assistisse o treino. Sabe por quê? Claro. Porque isso me dá uma defesa. Bom, esse cara não treinou defensivamente. E você evita a especulação, Arthur. Exatamente. Porque se você não vê, você fala, eu acho que ele faz isso. Mas acha não quer dizer que ele faz. Não, aí ele bate, esse time treinou pênalti. Sabe aquela coisa assim, esse time treinou pênalti para decisão? Não sei, você eu não já vi. trabalha como assessor? Muito pouco. Mas você não acha que dificultou bastante? Muito. O mercado de vocês? Muito. Porque você perdeu a liberdade. Não, né? e na verdade a pandemia, ela potencializou a covardia. Porque eu acho que isso é uma covardia. Sim. Eu acho que os treinadores de futebol, eles deveriam abrir os treinos, como sempre se fez. Vai fazer um treino tático, vai fazer um treino específico, não filma não. Hoje a gente não vai abrir, mas no dia a dia, um coletivo, uma atividade técnica, uma atividade tática, alguma coisa diferente. É porque senão você perde conteúdo para informar. Claro. Você sem informação, como é que tu vai fazer jornalismo? O Paê tá jogando bem? Tá treinando bem? Não sei. E as perguntas? Eu vejo aí o Vanderlei dando cada bico na janela com as perguntas. Você não acha que mas também... é aquilo, mas a gente vai voltar àquele papo do início, quando a gente começou a conversar aqui. Hoje, por conta de uma profissão desregulamentada, qualquer um é jornalista, Arthur. Preste atenção só quando os caras abrem o microfone e se apresentam. Eu sou fulano do blog tal. Eu sou fulano do canal... Vamos lá colocar o Vasco. Meu Vasco, meu amor. Eu sou fulano do canal vascaíno que mora em Bangu. Todos os que participam de coletivas hoje, nenhum deles tem um viés jornalístico. Poucos são aqueles. Então, eu me lembro uma vez trabalhando com o Louco Abreu. O Louco estava numa coletiva antes de um jogo Flamengo e Botafogo. E criou-se uma polêmica porque um blog do Botafogo teria publicado, do nada, uma conta no Twitter, publicou que o Louco teria dito que ganhar do Flamengo é fácil. Aliás, foi um blog do Flamengo. E aí um cara do Botafogo, também do mesmo nível, a conta no Twitter, na coletiva, perguntou ao Louco Abreu: Louco, você confirma que ganhar do Flamengo é fácil? O Louco falou assim: de onde é que saiu isso? Não, a conta tal. Eu falei, pô, você tá de brincadeira, cara. Mas é isso. E isso acontece demais, porque as pessoas soltam isso sem nenhum tipo de responsabilidade. Mas aí eu te pergunto, faz que nem o João Kleber. Para. Lá no Flamengo, chegou essa informação fake. Até o Louco desmentir, se demorou um dia, já virou verdade. Já, com certeza. Já virou verdade. Muito rápido, né? Já virou verdade. Eu tenho uma história que eu vou contar rapidinho com você, trabalhando com assessoria. Antes de você contar a história, eu queria só, mais uma vez, agradecer a HomeBet pelo patrocínio. Boa. Muito obrigado ao Wellington, ao Léo, os caras que me dão suporte. Eles ainda não chegaram aqui, eles estão gravando lá no estúdio. E eu sempre digo assim, if you wanna be a winner,
Vai lá para a HomeBet, você vai gostar. E o nosso canal aqui tá aqui, ó. Esse papo maravilhoso aqui que não dá vontade de parar. Boa. Vamos lá, vamos lá. Não, eu tenho uma história assim muito curiosa, se eu me lembrar dos detalhes. Eu tinha uma menina que trabalhava comigo, não vou citar o nome dela, no escritório, e a gente produzia muito material, muito conteúdo, né? E tinha um jogo, vou aqui hipoteticamente, tá? Time A contra time B. Tá. E eu trabalhava com um jogador do time A. Uhum. E ela sempre tinha relação de ligar pro cara e pegava mais aspas e produzia um texto e mandava pra imprensa, certo. ok? Naquele dia... Você era o assessor dele. Sim, mas ela trabalhava pra mim. Ela cuidava da conta daquele jogador. Tá. E aquele dia ela não conversou com aquele jogador. E ela mandou um material, abriu uma aspas e botou uma declaração... E você conferia tudo, né? Nesse ponto, não. Tá. Não vi. Confiou. Eu confiava plenamente, porque a relação dela não dava pra você... Até tenha sido uma falha minha, mas eu podia ter... Mas eu nunca imaginei, porque ela sempre falava com ele, tinha uma relação boa. Eu acho até que o cara queria... Sim, ela era bonita, a menina era bonita, aquela coisa toda. Só que aquele dia, ela não falou, e eu fui saber depois e vou te explicar por quê. Ela botou lá como se dissesse, sobre o jogo de amanhã contra o time B, fulano de tal disse, vai ser um jogo importante, porém acho que a gente pode sair tranquilamente com a vitória lá de dentro. Nossa. E o que acontece? O primeiro jogo era um jogo eliminatório de saldo de gols. E o time A tinha ganho de 3-0 o primeiro jogo. E ela mandou aquilo. O jogo rola, e quem me conta isso é o jogador do time A. O jogo rola, na hora de cumprimentar, ninguém falava com o jogador. Ninguém sabia disso. Eu estou contando a história antes. Ninguém cumprimentava o jogador. E ele sentiu um clima hostil com ele no jogo. Cara, ser ignorado, o que está acontecendo, né? gente? E no jogo, o pau cantando. E porrada comendo. 1-0 pro time B. 2-0 pro time B. Acabou o primeiro tempo. E foi pro vestiário, o pessoal começou a olhar pro cara. Estranho isso, cara. Os caras tão agressivos, tão pulsantes. Irritados, né? Os caras, e ninguém entendendo o que tá acontecendo. Pô, os caras tão nervosos com você, fulano. Pô, você... E o papo passando. 3-0. Vai pros pênaltis, eles ganham o jogo. O time B elimina o time A. E os caras querem dar porrada no jogador. Eita. Como se você fala agora que é fácil ganhar aqui, que não sei o quê. Aquele material que a menina escreveu sem conversar com ele foi xerocado e preso na parede do vestiário. Eles estimulam, né? Olha só a importância da comunicação. E ela não falou com ele, para você entender a importância da comunicação. Às vezes uma vírgula, às vezes uma palavra, óbvio. Ouvir os dois lados. Tive que demiti-la com muita dor no coração. O cara nunca mais falou com a mulher, porque aquilo ali marcou e custou a ele uma classificação, se eu não me engano, era a Copa do Brasil ou campeonato, não sei. Caramba. Olha só, cara. Coisa pesada, hein? Pesado. Você entender a força da comunicação, a importância de você se comunicar bem. Ô Flavinho, eu costumo dizer para os jogadores, eu trabalhei no Atlético Paranaense, o Santos, eu cito aqui sempre o Santos, estava trabalhando comigo, o Léo Pereira trabalhou um pouco comigo, e o Otávio, que está aí no Atlético Mineiro, e muitos outros, o Pablo. Eu fazia muita dinâmica de grupo, né? Sim. A dinâmica de grupo, ela me dava a condição de inibir ou desinibir. Então eu deixava os caras, eu sempre disse para eles o seguinte, a comunicação, que nós estamos falando sobre comunicação, que é um tema que é importante, que você é da área de comunicação, ela tem um fator assim preponderante para você, ou você divulga positivamente ou negativamente. Esse fato que você mencionou aí, para mim, serve como uma experiência, porque eu fazia isso lá, eu falava para os caras, pega um travesseiro e imita o cameraman, né? Eu queria ver o nível de inibição e de desinibição dentro de uma entrevista. O Marcos Guilherme, que é um jogador muito rápido, que andou aí pelo Santos, São Paulo, ele tinha algumas dificuldades, ele era um pouco inibido com a câmera, e a gente brincava muito com ele ali, ou seja, você criava dinâmica de grupo, você melhorava o aspecto emocional do atleta, porque você, quando está no meio do grupo, se você falar alguma coisa que eles não entendam bem, não aceitam bem, vai virar chacota. Por exemplo, eu estou falando isso para vocês seguindo meu raciocínio. Eu fazia jogadas ensaiadas e falava assim, fulano, vai lá no quadro e mostra número 1. Mas se você não souber, não tem problema nenhum, nós vamos te ajudar a lembrar. Aí eu já dizia para os caras, não pode criticar. Então, as informações, como você está dizendo, elas chegavam e no final,
várias daquelas jogadas aconteciam, eu dizia para ele, olha aqui, a número 1, número 2 aconteceu de forma involuntária. Ou seja, você está dentro de uma área que você trabalhou sempre com grandes atletas. Sim. Desses atletas, fora o Juninho, qual foi o que você mais assim te surpreendeu em vários aspectos? Louco Abreu. E por quê? Porque o Louco era um cara à frente do tempo dele. O Louco, quando chegou ao Botafogo, eu não o conhecia, obviamente, sempre tive uma imagem do Abreu. E o Edmundo? Aquele cara. Edmundo, eu trabalhei pouco com ele. Tá. Trabalhei pouco. Continua lá no... O Louco era um cara que me surpreendeu pelo nível cultural de inteligência emocional dele. Longe de ser marketing, porque no início eu até pensei que fosse marketing. Eu não o conhecia. Como é que você chegou nele? Através de um amigo empresário que trouxe, que me conhecia, que me fez... Mas a língua, você fala espanhol? Tranquilo, fala. Porque, enfim, conviver, de ouvir, eu sou bom de ouvido, então eu consigo pegar bem. Toca algum violão, não? Não, nada. Sou bom de música de ouvir. Sou bom de percussão. Percussão eu sou bom. Gosto. E o Louco, ele era um cara que a primeira coisa que ele chegou no Botafogo, e é claro, eu procurei atendê-lo da melhor maneira, que é uma característica muito próxima do brasileiro, né? A gente tem uma preocupação grande, eu acho engraçado isso, a gente vai entrevistar um jogador espanhol, um jogador que fala espanhol, um argentino, um uruguaio, a gente quer falar a mesma língua do cara. Quando você vai para fora, você deve saber disso, dificilmente eles falam a mesma língua que você, eles não vão se preocupar em falar o português, você que se adapte a eles, e o brasileiro tem muito isso, e eu acolhi muito. O Abreu, a gente se sacaneava muito, porque eu falava em português, falava em espanhol, ele falou, pô, fala português, você não tá falando nada de espanhol. E aí ele tentava falar em português, eu dizia, porra, fala em espanhol, pô, você não tá falando nada em português. Então a gente começou a criar uma afinidade nisso, eu comecei a ajudá-lo em muitas coisas, porque à época o Botafogo não providenciou apartamento para ele, não providenciou carro para ele, não abria nem conta para ele, eu fiz tudo isso para ele. E tenho o maior prazer de ter feito isso, não era a minha área, não era a minha seara. Você sempre foi bondoso, né? Mas, enfim, procurei ajudá-lo e isso ganhou dele uma confiança gigantesca. Mas uma coisa que me marcou muito foi que ele, quando chegou e se estabeleceu, ele falou assim, eu quero ir numa livraria. Eu falei, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero comprar os principais livros do Botafogo, eu preciso entender onde eu estou jogando. E ele me disse, quando ele chegou no Botafogo, ali para quem não sabe, General Severiano, na sede do Botafogo, do outro lado, ali no muro do Hospital Pinel, onde era o antigo Canecão, tem um grafite e fotografias e desenhos dos principais craques. Ele dizia para mim, eu vou estar ali no final do contrato. Eu quero estar ali. E ele está. Né? E ele está. Então ele ganhava muito. Então ele era um cara de muito esforço e era um cara que eu também... Porque eu sempre tive uma preocupação, Arthur. Eu nunca procurei emprego. Eu sempre procurei trabalho. Então, para mim, se eu tivesse que brigar com um cara desse e perder a conta, eu ia dormir tranquilo. Então, eu nunca fui de meter o galho dentro. Quantas vezes briguei com o Juninho, de sair na porrada, dizer que ele estava errado, numa coisa e dizer, ó, você toma a sua decisão. Mas eu acho que você está errado. E o Louco da mesma forma. O Louco, por exemplo, tem uma história clássica dele, que ele perde um gol incrível, e aí o Fantástico tinha aquele negócio do inacreditável futebol clube. Isso vão dar uma camisa para ele, e ele fala assim, vocês estão de palhaçada, porra. Vai lá fazer o gol. Você pensa que é fácil, sei que ele perdeu a estribeira. E sempre no dia seguinte aos jogos, segunda-feira, eu ia tomar café na casa dele. Ele morava na Barra, eu ia tomar café na casa dele. Quando eu chego, a esposa dele, a Paola, abria a porta. O homem hoje tá, você fica tranquilo, não tem problema nenhum. Tô com um chicote aqui atrás. Aí eu entrava, tava ele sentado, vendo o Redação Sport TV, lá no Sport TV de manhã cedo. Eu sentava do lado dele, ele me chama de vagabundo, eu chamo ele de vagabundo. Fala, vagabundo. Ele fala, vagabundo. Aí, e eu dei o tempo dele. Ficou esperando. Daqui a pouco ele virou e falou assim, pode falar, errei feio ontem, né? Eu falei, muito feio. Você não pode fazer aquilo que você fez. Você tem que entender a cultura onde você tá. Aqui perder um gol como você perdeu o gol ontem, que porra, tu não podia ter perdido aquele gol? Como é que tu perde um gol dentro da pequena área? Puta, foi horrível. Como é que eu não posso perder um gol daquele? O cara esfriou a cabeça 24 horas. Agora, se é um outro, talvez dissesse a ele, tá tudo bem, jornalista é isso mesmo, os caras são folgados. Eu não sou assim, Arthur. Nunca fui assim. Pô, nunca fui assim na minha vida, como eu, por exemplo, fiz uma entrevista com um jogador do Vasco, o Serginho, que chegou aqui e até viralizou um vídeo que eu fiz, porque eu fiz uma pergunta para ele na coletiva, para mim, extremamente comum, que as pessoas disseram, você humilhou ele. Eu falei, não humilhei, eu apenas dei oportunidade a ele de se defender, porque as pessoas são muito hipócritas. O cara jogou no Kosovo, o cara jogou na Macedônia, só centros desconhecidos. E quando ele foi contratado, as pessoas todas diziam, pô, o Vasco vai trazer um jogador do Kosovo, da Macedônia. Ficavam sacaneando o cara. E eu peguei o microfone e fiz a pergunta para ele, clara. Falei, Sérgio, você chegou aqui debaixo de muita desconfiança, porque você nunca jogou num grande centro.
Você jogou no Kosovo, você jogou na Macedônia e as pessoas não te conhecem. Eu queria entender de você até que ponto isso pesa. E ele me deu uma resposta, e as pessoas acharam que essa pergunta foi ofensiva, como se eu tivesse humilhado a ele. Não, eu levantei a bola para ele cortar, e ele foi brilhante. Inclusive, depois, até mandei uma mensagem para ele mandou uma mensagem para mim, pô, cara, de boa, legal, de forma... Porque ele falou assim, eu prefiro ser muito mais reconhecido pelo meu sucesso do que pela minha carreira. Eu quero fazer sucesso aqui para poder mostrar a essas pessoas que, independente da carreira que eu trilhei até agora, eu sou capaz. Perfeito, cara. Eu levantei a bola para ele. Agora, eu não vou me furtar como jornalista ou como uma pessoa de comunicação. Se alguém me contrata, se alguém quer os meus préstimos, se alguém pede um auxílio, mesmo que não seja remunerado, para dar uma opinião, você hoje me perguntou aqui. E talvez esse seja um dos grandes defeitos que eu tenha. Por que os treinadores brasileiros... Você é um dos treinadores brasileiros, mas eu prefiro dizer a verdade a você, que é um sentimento que eu tenho, até para que você discorde e a gente crie um contraponto capaz até de criar um lugar comum. Pô, eu tive outro dia com o Flávio lá, pô, ele falou um negócio importante, cara, por que a gente não faz isso, faz aquilo? E eu já falo isso com outros treinadores. O maior de todos que eu falei, Antônio Lopes. Eu fui um dos fomentadores do Lopes. Lopes, você precisa fazer um site. Lopes, você precisa... Na época que tinha site, né, que o site, você precisa fazer um curso. Lopes, precisa mexer em computador, não sabia mexer em computador, faz um curso de computação, porra. Mas você sempre foi muito ativo nesse aspecto, sabe por quê? Mas não é todo mundo que aceita, Arthur. Eu sei. Não é. Mas aí é o... Eu, por exemplo, eu não consigo ter essa conversa, por exemplo, com um cara que eu gosto pra caramba, que é o Joel. Não vou conseguir ter. Porque o Joel tá em uma outra vibe. E eu respeito. Eu respeito, cara. Não tem problema nenhum. Cada um de um jeito, né? O próprio Oswaldo é um cara que também aí andou se engalfinhando aí com mídia, brigando. Eu respeito. Tem a assessoria dele. Eu respeito imensamente. Não tô mais vivendo isso de assessoria. Hoje meu canal me dá um trabalho bacana, mas eu preciso entender que a gente... Fala o canal ali, pô. Vou falar do Atenção Vascaíno quando a gente se despedir. Eu acho que a gente tem que passar na vida, deixar alguma coisa de legado, cara. A gente tem que... E as pessoas têm que entender o seguinte... Ser verdade, eu prefiro muito mais um amigo verdadeiro do que um falso, cara. Sabe? Do que o cara que esconde. Eu não gosto disso. E às vezes você ganha muita inimizade por conta disso, mas ó... É porque você é autêntico, né? Você chega e... Eu não posso enganar as pessoas, Arthur. Eu tenho um público, eu não tenho vou dizer que você era o Eurico, né? Porque mas eu aprendi muito com o Eurico. A autenticidade dele mas eu aprendi muito com o Eurico, né? Eu não posso negar isso. Eu aprendi muito com o Eurico. O Eurico era muito assim. O Eurico, eu acabei de falar pra você. O Eurico era um cara muito verdadeiro, cara. É isso. Uma vez eu encontrei com ele, aí eu falei assim para ele, presidente, estava num ambiente que só tinha presidente da Comebol, Libertadores, pessoal que disputava Libertadores, não sei o quê. Aí era uma homenagem da Comebol pro presidente paraguaio, que eu esqueci o nome dele agora, na época. É o que morreu, eu sei quem é. Nicolás Leoz. Nicolás Leoz. Aí ele estava sentadinho lá, eu parei do lado dele e falei assim, presidente, tudo bom? Aí ele olhou para mim, tudo bem. Eu falei assim, sabe que eu tenho um sonho de trabalhar um dia no Vasco? Porque aqui no Rio de Janeiro foi o único clube que eu não trabalhei, né? Aí ele falou assim, eu gostaria de trabalhar com o senhor. Ele falou assim, mas tem umas regrinhas. Ele era muito figura, cara. Aí eu falei, não, regrinha tem lugar em todos os lugares. Mas ele era assim, na lata, ele não deixava passar nada. E eu tive muito próximo de trabalhar. E era um clube que eu sempre admirei. Porque quem é que não gosta? Os 4 clubes do Rio de Janeiro, você trabalhou nos 4, né? Sim. Você fez cobertura de Flamengo. Qual é a diferença entre Flamengo e Vasco? Um exemplo. O Flamengo... você não precisa correr atrás da notícia. A notícia vem através de todos. Todo dia tem uma novidade. Não, e não precisa você correr atrás, porque sempre tem os caras que querem aparecer. A rapaziada que quer ser sua amiga, que tem uma alegria de ter um microfone para falar, mandar abraço. Aí você está sentado na sala de imprensa, entra alguém e te dá uma notícia. E Botafogo Fluminense? Botafogo Fluminense é um pouco mais... trabalhoso, mas quem trabalha no Vasco trabalha em qualquer clube. O Vasco sempre foi o clube mais difícil de trabalhar. Exatamente por conta do Eurico. Sempre foi muito fechado, sempre foi muito difícil. Hoje também é muito difícil, porque o modelo é diferente, os mundos são diferentes, os treinos são fechados, você não tem mais proximidade de jogador, e aí é um problema do mundo. Você vai a São Paulo, você tem o mesmo problema, você não entrevista jogador como você entrevistava antigamente, você não tinha acesso, você tem acesso... limitação de perguntas, né? Todo. Tempo, né? Absolutamente. Então você tem muita limitação. Agora, nada disso impede, eu falo isso para os mais jovens que reclamam, eu falei, gente, aproveite o tempo que você tem.
aproveite. Às vezes, por exemplo, o Ramon Dias, ele gosta de 6 perguntas. Ele não gosta de mais do que isso. É mesmo? E faz a seleção. Eu digo assim, alguém quer fazer pergunta no meu lugar? Eu não sou vaidoso o suficiente para isso. Não, você tem... Então tá, então eu vou fazer minha pergunta. Aí eu vou fazer minha pergunta. Se alguém disser assim, por exemplo, a apresentação do Paê no Vasco, a assessora disse, olha, como você fez pergunta porque os caras têm que ter um respeito, porque, pô, eu tô todo dia lá, eu vou a todos os jogos, enfim, eu faço a cobertura mesmo, a Ad News. E eu falei para ela, Sara, não precisa me dar satisfação, assessora, fica tranquila. A regra é essa, eu não faço pergunta pro Paê porque eu fiz pro Ramon Dias, ok, sem problema nenhum. Agora, se eu tiver oportunidade de fazer, eu vou fazer. Eu não tô para brigar. Agora, se eu tiver oportunidade de fazer, eu vou fazer a melhor pergunta. Porque eu me preparei na minha vida, Arthur, e isso foi um ensinamento que eu tive na minha faculdade, de que não adianta você ser um dos melhores. Ou você é o melhor, ou você não vai a lugar nenhum. Você precisa ser o melhor. E não é o melhor passando por cima dos outros, não é o melhor sendo babaca, não é o melhor sendo mal, né? Nada. Agora é isso, eu fui receber o Medel no Vasco às 5h40 da manhã no aeroporto. Não foi ninguém da imprensa. Eu fui receber o Paê às 5h20 no aeroporto. Agora, eu cheguei às 4h da manhã no aeroporto. Eu, no Dia dos Pais, eu estava indo de ônibus para Campinas para fazer o jogo, segunda-feira, Vasco e Bragantino. No ônibus. Minha filha mandando mensagem comigo. É meu trabalho. É a minha profissão. Mas você sempre foi assim, né? Sempre. Então, esse trabalho não mata ninguém. Eu falo pra molecada, porque a molecada de hoje em dia, os jovens de hoje em dia, Rodriguinho, tirando os que pensam lá na frente, todos eles é a geração Ctrl-V, Ctrl-C. Facilidade. Antigamente a gente entrava numa biblioteca para conhecer Barça, a gente pesquisava. Hoje em dia você bota no Google, você tem tudo na mão. Que bom! A facilidade é boa, mas você não pode confundir facilidade com zona de conforto. Você tem que correr atrás. A tecnologia é a mesma coisa que acontece com o VAR. Por que o VAR não dá certo no Brasil? Porque virou muleta para os árbitros. Os árbitros não usam o VAR como apoio. Os árbitros usam o VAR como, né? Ele que me salva. Exato, porra. Então, a tecnologia veio para ajudar, a tecnologia veio para te facilitar os trabalhos. Agora, nada substitui a mão de obra, cara. A tua capacidade. Estou finalizando, Flavinho. O Abel Ferreira, com as discussões com a arbitragem dele, que eu não gosto. Não gosto. Eu não gosto, assim, acho que o treinador, isso é muito de uma métrica do Sul, né? Eu tive um treinador que trabalhou comigo, que está até no Santos agora, que é um cara espetacular, que é o Diego Aguirre. E o Aguirre, ele foi mandado embora do Inter por conta de um estilo que não era sanguíneo. Tem que brigar, né? O Roger Machado, que é um outro cara que eu privo amizade, até hoje trabalho com ele, é um cara que, enfim, até enveredou por uma outra área aí de livros e, enfim, eu ajudo muito ele nisso. O Roger fez o curso comigo. O Roger é brilhante. O Roger saiu do Grêmio num Grenal, às vésperas de um Grenal, da mesma maneira, porque ele não era sanguíneo. Essa questão de ser sanguíneo, eu acho que o treinador tem que ser pulsante na beira do campo, tem que participar, acho que o treinador tem que impor um pouco da personalidade dele, até os árbitros, que a maioria dos árbitros sente. Tem que ter, é jogo, amigo, eu quero ganhar. Pressão, né? Pressão, não é xingar, não é reclamar por qualquer coisa, é você ter base para fazer as coisas. Acho que ele precisa ser ativo, mas o treinador bom é o treinador que, vem cá, os caras estão tomando água, vem cá, faz isso, muda aqui, vai. O cara tá cansado, ele tá com a perna esquerda ruim, vai no fundo nele. Cérebro do cara. É isso, é o cara que em segundo... Eu vi um treinador, eu vou dizer um treinador que talvez você nunca tenha ouvido falar. É um cara dos caras que mais me marcou, é engraçado eu falar isso, chama-se Rubem Bueira. Você já ouviu falar no Rubem Bueira? O Rubem Bueira era o Rubão. Ele era treinador do Serrano de Petrópolis. E eu trabalhei durante muito tempo atrás, tem muito tempo, na época que o Luiz Antônio Vicente, que foi jogador do Flamengo, do Fluminense, meia craque, arrendou o futebol do Serrano e me chamou para cuidar do marketing. A gente fez um trabalho muito bacana lá, botamos a Unimed, Prefeitura de Petrópolis, fizemos um time com Márcio Costa, o falecido Darcy Cavalo, o William, a gente fez um time bacana. E o Rubem Bueira foi o primeiro treinador depois do Luiz Antônio Zaluar. O Zaluar brigou com o Luiz Antônio e mandou embora. E o Rubão, ele tinha todos os predicados para ser um péssimo treinador. O Rubão pesava 200 quilos, cara totalmente relaxado. Mas, Arthur, eu vi um jogo... Inteligente pra caramba. É um negócio impressionante. É engraçado. Serrano e Olaria. E a gente perde o primeiro tempo por 1-0 e ele vai pro vestiário
E ele faz um negócio, senta todo mundo em roda. Ele já entra no vestiário dizendo, todo mundo na roda, todo mundo na roda. E falou logo pro roupeiro, água pra todo mundo. Não precisa me olhar, é só escutar. E o cara medindo o tempo, ele tinha 15 minutos de intervalo. E ele fazia um negócio, ele dava um biquinho no pé de cada jogador que ele queria falar. Tu vai fazer isso. Aí ele andava 2, bicava o pé do cara. O cara tá bebendo água, tá olhando, tá valendo. Aí o cara parava pra olhá-lo. Ele deu uma aula, eu falei assim, PQP. Eu falei, rapaz, o cara teve uma noção do jogo. A gente vira o jogo pra 3-1. Eu só não abracei o Rubão porque ele era muito grande pra abraçar. Mas eu falei pra ele, legal, né? Eu falei, Boeira, eu nunca vi, e olha que porra, é porque eu nunca tive acesso a vestiário, porque a gente tem a limitação. Mas eu tive essa oportunidade, eu falei assim, rapaz, que negócio espetacular. E o outro treinador aqui no CFZ, do Zico, aqui perto da gente, treinando também o Serraninho de Petrópolis, contra o CFZ, professor Marcelo Buarque. Marcelo Buarque, é isso. Conheço. Foi o outro que no intervalo, e eu acho que pra mim, Arthur, treinador é isso. É o intervalo, porque, amigo, você é treinador, sabe melhor do que eu. Quem ganha jogo é jogador, cara. Com certeza. Você faz um trabalho maravilhoso na semana, o juiz apitou às 5 da tarde, amigo, é com Deus e com os caras. Aí deu problema durante o jogo. Você tem que estar no olho do problema. Você não tem que arrumar solução, você tem que resolver os problemas. Eu acho que o bom treinador é o solucionador de problemas. Não é o criador, porque a solução quem cria é o jogador, cara. Pois é, Flavinho, isso que acontece é porque eu aprendi muito cedo ali no Madureira, em 88, que eu tinha que enxergar o adversário primeiro. Sim. Porque o meu eu já sei o que eu tenho. Sim, é óbvio isso. Mas só que, não, às vezes, durante a emoção, durante o jogo, você já começa errando. Sabe uma coisa que me incomoda muito, muito da nova geração em relação à geração antiga? A nova geração não gosta de ver o próprio jogo. E eu vejo pelo meu trabalho, cada live que eu faço, cada vídeo que eu faço, eu vejo no dia seguinte. Os meninos mais jovens não se veem, têm vergonha de... Eu falei, não, eu vou ver para ver se eu aprendo. O jogador de hoje em dia não gosta de ver futebol. Eu me lembro, Arthur, que a gente saía de São Januário, o carro, eu ia dirigindo o carro de Juninho, ele sentava do meu lado, com o packzinho dele com as cervejinhas geladinhas, que ele gostava de tomar uma cerveja, a gente ia para casa... E eu sempre dei tempo. E aí, o que achou do jogo? Ele me perguntava. E a gente ia conversando do jogo. Chegava em casa, catava. Estava passando o tape para ver o jogo de novo. Eu falei, porra, desculpa, esse cara é muito foda, cara. Profissionalismo. Esse cara é muito foda, porque é o cara que acabou de sair do jogo, ele tá com o jogo quente na cabeça. Agora, o que eu pensava? Eu preciso fazer o contraponto desse cara. Eu não posso dizer, realmente, aquele cara ali... Eu sempre criava uma discussão, ele sempre ficava puto comigo depois do jogo, ainda mais falar de Vasco comigo, né? Eu falava assim, cara, tu tem que parar com esse negócio de bater a falta assim, tu tem que parar desse papo, pô, esquece o cara na lateral, cara, que não joga nada, velho, pô, tu tá errando o passe pro cara e o cara tá te queimando. E eu falava as coisas pra ele porque eu tenho muita observação de jogo. Teve gente que já falou isso pra mim, 2 coisas que já falaram pra mim, que eu nunca fiz e nem vou fazer. Você devia ser supervisor de futebol, porque eu tenho uma noção logística. Tem jeito. Tem muita noção logística, assim, de espaço, tempo, timing, sabe? Eu já montei um evento no Serrano, que eu recebi o Santos no Serrano. Ninguém sabe disso. A gente montou um jogo no Serrano, foram 10 mil pessoas, a gente levou o Santos para um jogo Brasil-Uruguai no Maracanã. Eu arrumei ônibus, eu arrumei logística, arrumei churrascaria, arrumei jogo. Fui ainda o animador do evento, porque eu fui pro meio de campo com o microfone, e no final de tudo caiu um dilúvio, não teve jogo, ainda tivemos que devolver o dinheiro pros caras. Mas tudo bem. Então, eu tenho... E outra coisa, treinador. Eu já brinquei um pouquinho treinador, porque eu tive um time. Eu criei um time na 3ª divisão do Rio de Janeiro. Que legal. Chamado Kaiserburg. Isso é que eu te convidei. Kaiserburg. Eu também já fui treinador. A gente já fez uns trabalhozinhos. Nem sabia disso. A gente chegou 2 vezes entre os 8 melhores da Série C, mas faltou grana. Eram 20 e tantos. Eu joguei em Marechal Hermes, joguei Raiz da Serra, joguei lá no Juqueri. Já joguei em tudo quanto é lugar. E como treinador. No dia que minha mãe faleceu, Arthur, eu enterrei minha mãe de manhã e fui pro jogo à tarde. Porque eu falei assim, cara, a minha mãe queria que eu tivesse lá. O pessoal, pô, você tá com a cabeça cheia? Eu falei, não, cara, fui pro jogo. Jogo nosso contra, não me lembro quem, lá na colônia Juliano Moreira. Realmente o futebol tá no teu sangue. Adoro isso, cara. Vim aqui conversar com você de bola. Problema nenhum, se fizer uma mesa redonda de treinador, provavelmente eu vou olhar muito, vou ouvir muito, mas de vez em quando eu
Vou jogar um verde. Mas, ó, pô, Flavinho, eu tô chegando ao final do nosso programa. Que bom, rapaz, foi ótimo. Nosso podcast. Eu agradeço muito. Espero que tenha contribuído. Pô, só em você já estar aqui já é uma contribuição maiúscula, prazer, né? Você é 10. Eu queria só te falar aí do teu canal, né? Canal Atenção Vascaínos, por favor. Atenção Vascaínos, não tem como eu. São 225 mil assinantes. Se você quiser ser assinante, vai ser um prazer. Só dar o clique. Se quiser nos seguir também nas redes sociais, @avascaínos, Instagram, Facebook e Twitter. A gente faz de 3 a 4 vídeos por dia, a gente cobre todos os jogos do Vasco. Eu fiz os 20 jogos do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, todos eles em São Paulo, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Bahia, em todos eles eu viajei. Não é fácil. É duro, tem que correr atrás de patrocínio, tem que correr atrás de ajuda. Os membros do canal, as pessoas gostam muito da gente, ajudam, às vezes com transporte na cidade. Eu fui a Campinas, agora essa viagem que eu te falei, cheguei em Campinas, o hotel estava pago. Um assinante do canal foi lá e pagou o hotel. Pô, que você legal. ter uma ideia, eu fui para Bragança de carona com um e voltei com o outro. E assim vai, cara. Porque você é muito querido e profissional, né? E responsável. Não, e respeito acima de tudo ao público, cara. O torcedor do Vasco e o público em geral, porque a gente tem muito tricolor, flamenguista, botafoguense, que segue a gente, que me cumprimenta, que fala, rapaz, né? Você viu, eu vi agora mandaram um vídeo da torcida do Vasco e do Palmeiras juntas. Sim. Cara, que legal. São muito amigas. Eu queria até lançar uma ideia aqui. Eu estava trabalhando até bem pouco tempo no campo e eu sempre tive um desejo. Vou falar um negócio aqui. Tipo assim, Flamengo e Vasco. Eu sei que o que eu vou falar aqui é uma loucura. Mas terminou o jogo do Flamengo e Vasco, o time do Flamengo bater palma para a torcida do Vasco e o jogador do Vasco bater palma para a torcida do Flamengo. Por quê? Porque aquilo ali é um espetáculo que foi realizado. Sim. Eu acho que isso era uma coisa que tinha que ser muito bem conversada e alinhada por respeito, independentemente do resultado. Você agradecer ao povo que chega num estádio, que gasta seu dinheiro, e você agradecer pela presença dele, era só isso. Bater palma, como diz, obrigado por você ter vindo ver o que você viu. Sim. E isso, eu acho que esse seria um caminho para você... Pô, existia Clube dos 13, poderia ter os clubes terem, através da CBF, se reunirem, seus presidentes, seus treinadores. Na Coreia do Sul, só para encerrar, tem sempre uma festa de abertura dos treinadores e jogadores. Então, existe uma simbiose entre as pessoas. Talvez o Brasil precise muito disso, de trazer as pessoas para a mesma ideia, porque se a torcida não estiver lá, quando teve o Covid, o futebol era inoperante. Arthur, eu acho que essa sua ideia é brilhante, mas não funciona. Eu acho que no Brasil, a gente viu aí a política, cara. O Brasil foi dividido, né? Totalmente na política, durante alguns anos com a esquerda, depois alguns anos com a direita. Legal, não ia? Eu acho ótimo, mas infelizmente não vai. O Brasil é um país muito dividido em todas as áreas, sabe? São os de direita, são os de esquerda, e eu acho isso grande. Eu tenho grandes amigos que apoiam a esquerda, grandes amigos que apoiam a direita, e nem por isso, sabe? Eu tenho jornalistas que muita gente diz, o cara não é legal, mas comigo sempre foi. Então eu acho que a gente precisa entender as diferenças. As pessoas estão muito armadas, tem muita gente armada, então, cara. Eu até, para encerrar o nosso programa, eu queria pedir a você, meu amigo que está aí do outro lado, que se inscrevesse no meu canal, Arthur Bernardes Coach, Arthur Bernardes Treinador, que você comparecesse sempre aqui conosco. Dá o like, né? Aquele likezinho, compartilhe com seus amigos. Isso aí. Clica lá no sininho, né, para você receber as notificações. E eu hoje tive o privilégio de receber esse grande amigo. Muito obrigado. E você me ajudou muito com o seu ensinamento. Você é professor. Muito obrigado. Jornalista, famoso, uma pessoa querida. Não, famoso não. Uma pessoa querida. Todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem é você. Muito obrigado mais uma vez. Amigo, prazer. Deus te abençoe muito. Amém. Obrigado, tá? Obrigado a vocês. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.